Meu nome é Walter Gomes, tenho 52 anos e trabalho como coveiro desde os 17. Já vi de tudo: enterros difíceis, famílias quebradas, velórios turbulentos, exumações complicadas. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu numa madrugada de 2019, no cemitério da Consolação. Uma noite em que eu vi alguém atravessar o cemitério fechado, por um caminho onde ninguém consegue caminhar. O Consolação é enorme, antigo, cheio de esculturas, mausoléus gigantescos e árvores tão altas que a sombra delas apaga a luz mesmo de dia. À noite, o cemitério muda totalmente. A cidade continua viva, barulhenta, mas lá dentro, o ar fica pesado, abafado. As alamedas parecem túneis. As esculturas se transformam em silhuetas que observam. E o silêncio ganha um peso estranho, como se estivesse cheio de presenças que não dormem. Eu sempre fiz plantões noturnos sem medo. Mas naquela noite eu entendi por que tantos coveiros pedem para não trabalhar sozinhos. Era uma sexta-feira, última ronda antes de entregar o turno para a equipe do amanhecer. Caminhei pelo corredor central com a lanterna na cintura e o rádio preso no bolso. Estava tudo normal. O vigia tinha saído meia hora antes para dar uma volta no quarteirão. Eu fiquei sozinho no interior do cemitério. A lua estava escondida atrás de nuvens pesadas. O vento não passava pelas árvores. Era como se o ar estivesse parado. Mas nada disso era novidade. Cemitério grande, noite úmida, normal. Quando cheguei perto do setor mais antigo, perto dos túmulos de 1800 e poucos, ouvi passos lentos, regulares. Achei que fosse o vigia voltando por dentro do cemitério, o que era proibido, mas não impossível. Chamei no rádio. Silas, é você andando aí? Nenhuma resposta. Olhei para a rua principal. A grade estava fechada. O cadeado também. Ninguém tinha entrado. Mas os passos continuavam. Regulares, lentos, direcionados. Como se alguém estivesse andando exatamente para onde eu estava. Uma figura apareceu no fim da alameda. Uma mulher. Pelo menos, parecia ser. Ela estava com um vestido longo, claro, que terminava arrastando perto do chão. Os cabelos longos caíam na frente do rosto, como se estivessem molhados. Eu senti o corpo gelar imediatamente, mas tentei ser racional. Pensei, deve ser alguém que pulou o muro. Então estranhei outra coisa. A mulher não balançava os braços ao andar. Eles estavam colados ao corpo, completamente imóveis. E o vestido não se movia com os passos dela. Parecia flutuar, como se tivesse peso nenhum. Ela não cambaleava, não fazia ruído de sandália, sapato, nada. Só o som dos passos, mas os pés mal tocavam o chão. E quando a luz dos postes fracos bateu nela, percebi o que me fez sentir medo real. A pele dela era muito clara, clara demais, quase acinzentada, e parecia fria. Eu chamei. Senhora, a senhora está perdida? A mulher não respondeu e continuou andando, direto, sem desviar dos túmulos, sem olhar para os lados. Quando ela chegou a uns 20 metros de mim, levantei a lanterna. A luz bateu nela, mas não iluminou como deveria. A claridade batia e parecia escorrer, como se fosse absorvida em vez de refletir. Como se tivesse uma película fina envolvendo o corpo dela. Isso não existe. Eu dei 2 passos para trás sem perceber. Ela continuava andando, lenta, determinada. E então percebi outro detalhe. Ela não pisava no caminho. Pisava nos túmulos. Túmulos grandes, altos, irregulares. Mas ela caminhava como se estivesse em um chão plano. Como se não sentisse os desníveis. Como se não precisasse equilibrar o corpo. Eu já tinha visto gente bêbada andando no cemitério. Já vi gente chapada. Pessoas que entraram para fazer ritual. Pessoas dormindo entre os jazigos. Mas aquele andar não era humano. O rádio fez um estalo curto, distorcido. E desligou sozinho. Foi nesse momento que a mulher parou. E virou o rosto na minha direção. Eu digo rosto. Mas não era exatamente isso. Os cabelos se abriram só um pouco, e eu vi pele demais onde deveriam haver traços. O olho esquerdo parecia estar no lugar certo, mas o direito estava mais baixo.
como se tivesse escorrido. E a boca era só um vinco estreito sem lábios. Eu fiquei paralisado. Não consegui gritar. Não consegui correr. A mulher inclinou a cabeça para o lado, observando minha reação. E então começou a caminhar de novo. Agora mais rápido, diretamente para mim. Meu corpo finalmente reagiu. Eu virei e corri na direção do corredor de esculturas, entre os mausoléus gigantes. Ouvi passos atrás de mim, mas não eram passos iguais aos de antes. Eram secos, curtos, rápidos, como se o peso do corpo tivesse se deslocado de repente. Eu sabia que, se eu olhasse para trás, não conseguiria continuar correndo. Quando cheguei perto do jardim central, tropecei numa raiz escondida e caí. A lanterna escorregou da minha mão e apagou. O impacto me fez perder o fôlego. Levantei o rosto e a mulher estava a menos de 10 metros de mim. Estava parada, com a cabeça inclinada, observando. Os braços continuavam colados ao corpo, mas os dedos estavam muito mais longos do que antes, como se tivessem estendido durante a caminhada. E ela abriu a boca, não para falar, mas como quem inspira o ar para sentir alguma coisa. Eu gelei. Toda a área ficou silenciosa, sem vento, sem som de trânsito, sem nada. E então, ela deu o passo mais longo que eu já vi alguém dar. Um passo que a aproximou quase metade da distância. Aquilo não era possível. Foi nesse instante que ouvi a voz do vigia gritando meu nome ao longe. Walter! A mulher virou o rosto para o lado e, em menos de um segundo, desapareceu atrás de um mausoléu. Não correndo, não andando. Sumindo, como alguém que dobra uma esquina rápida demais. Eu levantei trêmulo, quase sem equilíbrio. O vigia chegou correndo. O que aconteceu? Você tá branco? Ele disse. Eu só apontei para onde ela tinha desaparecido. Ele foi até lá com a lanterna. Mas ali, entre os túmulos, não havia espaço para uma pessoa passar. Era um corredor estreito, cheio de entulho, com paredes de concreto. Nenhum ser humano conseguiria atravessar por ali. Mas ela passou. Eu vi. No dia seguinte, não falei nada para ninguém. Mas o vigia veio me procurar. Walter, as câmeras pegaram algo estranho. Ele disse. Assistimos juntos. Na gravação, eu aparecia correndo. Mas onde deveria aparecer a mulher? Só havia um borrão claro. A forma dela não aparecia. Era como se a câmera se recusasse a registrá-la. Aquilo me arrepiou. Mostrei o vídeo para o administrador do cemitério. Ele assistiu em silêncio e disse apenas: aqui dentro tem coisa que não quer aparecer. Melhor não mexer com isso. De todas as histórias que já ouvi no cemitério, vultos, sombras, gente chamando pelo nome durante a madrugada, nada se compara àquela mulher. Ela não parecia estar perdida. Ela não parecia estar procurando ajuda. Ela parecia estar atravessando, seguindo um caminho que não existe para nós. E se ela me viu, então eu só posso concluir uma coisa. Algumas presenças não ficam presas ao lado de lá. Elas passam, como se ainda tivessem o direito de caminhar entre nós. E no Consolação, naquela madrugada silenciosa, ela passou. Meu nome é Rafael Aguiar. Tenho 44 anos e trabalhei por quase 20 anos como coveiro em Aracati, no interior do Ceará. Já vi enterros demorados, corpos difíceis de manipular e famílias desesperadas. Mas há um tipo de enterro que todo coveiro teme. Aquele em que o morto não aceita o lugar onde colocaram ele. E foi exatamente isso que aconteceu naquele turno. E eu juro pelo que tenho de mais importante. Ele não queria ser enterrado ali. O cemitério de Aracati é simples, seco, com túmulos baixos e cruzes brancas desgastadas pelo sol forte do Ceará. À noite, porém, o ambiente muda. A claridade quente some e o breu toma tudo. A lua aparece enorme, iluminando as paredes de gesso descascadas e criando sombras longas, finas e inquietas. O vento levanta poeira entre os túmulos. As árvores secas rangem. E você consegue ouvir o som de cascalho mexendo quando ninguém está ali. Naquela noite, o vento tinha parado. O silêncio ficou tão absoluto que eu sentia o coração bater dentro do ouvido.
E foi exatamente nesse silêncio que o primeiro ruído apareceu. O plantão tinha sido tranquilo até o fim da tarde. Enterramos um senhor de 70 e poucos anos, conhecido na região. Nada de especial. A família foi embora cedo. Eu estava terminando de organizar as ferramentas quando o vigia me avisou que ia dar uma volta no quarteirão. Fiquei sozinho no cemitério, terminando a assinatura de um formulário de sepultamento. Foi então que ouvi o primeiro som. Um som seco, isolado, como se algo tivesse batido contra a madeira. Eu ignorei. Podia ser uma telha caindo, galho solto, algum bicho noturno. Continuei preenchendo o formulário. Então ouvi de novo, agora mais forte e mais claro. Era um impacto contra a madeira. Só havia um lugar ali dentro onde havia madeira, os caixões recém-enterrados, e o único do dia tinha sido o dele. O senhor que enterramos 3 horas antes. Engoli seco. A princípio pensei, talvez seja apenas o solo cedendo, mas as batidas começaram a vir com intervalo regular, como se alguém estivesse batendo na tampa. Não era natural. Não era som de terra caindo. Era ritmo, marcação, como se fosse uma chamada. Peguei a lanterna e caminhei até o túmulo dele. Era recém-fechado. A terra estava lisa, batida, ainda sem grama. O som ficou mais forte quando cheguei a uns 5 metros. E dessa vez, não era apenas batida. Parecia um arranhão vindo de dentro. Eu congelei. Nenhum animal chega dentro de um caixão lacrado. Nenhuma raiz cresce em 3 horas. Nenhuma pedra faz esse som. Era interno. Eu senti meu coração acelerar. Encostei a mão no túmulo. A terra estava morna. Isso não existe. A temperatura do solo à noite cai rápido. Mas ali, parecia que tinha algo quente por baixo. As batidas subiram de intensidade. Pelo som, dava para perceber. Eram batidas rápidas, curtas, fracas, como de alguém tentando chamar a atenção. Eu comecei a suar, e então ouvi uma coisa que me destruiu por dentro. Um suspiro, baixo, longe, mas de dentro da terra. Afastei a lanterna sem perceber. Meu corpo reagiu como se algo estivesse prestes a romper o chão. Corri para a casinha do vigia para chamar ajuda. O rádio estava desligado. Isso nunca acontece. Liguei novamente. Nada. Peguei o celular. Sem sinal. O cemitério fica numa área onde normalmente o sinal pega bem. Mas naquela noite, era como se algo estivesse bloqueando tudo. Eu precisava verificar de novo. Voltei para o túmulo. As batidas tinham parado. Silêncio absoluto. E então a terra afundou levemente, como se algo tivesse pressionado a tampa de dentro para fora. Foi sutil, mas perceptível. Eu recuei 3 passos. A primeira coisa que pensei foi: enterramos ele errado. Ele estava vivo. Mas isso era impossível. O corpo passou por atestado. Fizemos o preparo. A família conferiu. E mesmo que fosse, o tempo não batia. Não era força de sobrevivência. Era intencional. Como se ele tivesse acordado. O vento voltou só por um segundo, levantando poeira. E bem naquele instante ouvi a voz. Baixa, como de um homem velho. Mas não era fala. Era como se uma respiração tivesse tentado virar palavra. Eu dei um passo atrás. E a voz veio de novo, agora mais clara. Como se estivesse reclamando, murmurando. Ninguém quer ouvir uma voz vindo debaixo da terra. Ninguém. Eu senti a garganta fechar. O som parou. Por um segundo, achei que tudo tivesse acabado. Mas então a terra tremeu. Pequeno tremor. Circular. Como se algo estivesse se movendo de um lado para o outro dentro do caixão. Algo se mexendo onde não deveria mais existir movimento. O vigia voltou exatamente nesse momento. Rafael, o que você está fazendo aí? Perguntou. Eu não conseguia falar. Apontei para o túmulo. Ele chegou devagar, curioso, e tocou a terra. A expressão dele mudou na hora. Tá quente, ele disse. Eu só balancei a cabeça. Ele ouviu a última batida, fraca, mas clara. O olhar dele ficou vazio por um segundo. Isso não é normal, disse quase sussurrando. Foi então que decidimos. Precisávamos abrir o túmulo. Não por coragem, por desespero. Eu comecei a cavar com a pá de emergência.
O vigia me ajudou. A terra estava mais pesada do que deveria, como se estivesse compactada por dentro. Suor escorria no meu rosto. O ar ficou quente, seco. Quando chegamos à tampa, a madeira estava vibrando. Não muito, mas vibrava. Como se alguém estivesse encostado do outro lado. A vibração parou de repente, como se tivesse percebido a nossa aproximação. Eu hesitei, olhei para o vigia. Ele balançou a cabeça. Abre. Eu tirei as últimas camadas de terra. Passei a mão na tampa e percebi algo que me fez congelar. Havia marcas do lado de dentro, marcas de unhas. 4 conjuntos de arranhões longos, tão fortes que atravessaram a madeira para fora. Ninguém enterrado horas antes teria unhas para isso. Ninguém morto teria força ou consciência para isso. E então, antes de levantarmos a tampa, escutamos um som fraco. Não era batida, não era arranhão. Era um gemido. Eu perdi a coragem. Soltei a pá e caí de joelhos. O vigia também recuou. Aquilo era impossível. Completamente impossível. A tampa começou a ranger, mas nós não mexemos nela. Era como se estivesse sendo empurrada de dentro. O vigia deu 2 passos para trás. Rafael, sai daí, agora. Eu não consegui me mover. A tampa levantou meio centímetro, só meio. O suficiente para eu ver o impossível. 2 dedos, muito pálidos, quase cinzentos, surgindo pela fenda e se retraindo como se não aguentassem a luz. Eu não gritei, não consegui. Fiquei imóvel, paralisado. O vigia puxou meu braço com força. Vamos sair daqui, agora. Corremos até a casinha. Quando voltamos, 15 minutos depois, o túmulo estava quieto, frio. A terra parecia como antes, como se nada tivesse acontecido. Abrimos o caixão no dia seguinte por ordem do administrador. O corpo estava exatamente como deveria estar. Nenhum arranhão na tampa interna, nenhum sinal de movimento, nada. Como se as marcas tivessem desaparecido. Como se tudo que vimos tivesse sido temporário. Mas havia uma coisa estranha. A posição do corpo estava diferente da que deixamos. O braço direito estava mais próximo do peito e a cabeça inclinada para o lado oposto. Eu lembro claramente de como deixamos. Eu preparei o corpo. Eu vi. Aquilo não estava igual. Ninguém acreditou em nós, mas também ninguém negou. Coveiro e vigia não inventam história dessas, porque isso fica no cemitério. E o cemitério não gosta quando mexem no que vive lá dentro. Há um ditado antigo entre coveiros do Ceará: quem não quer descansar, não descansa. E naquela noite eu entendi o que isso significa. Aquele homem não queria ser enterrado ali. Não queria ficar naquele solo. Ou não queria ficar sozinho. E ele tentou chamar. Tentou avisar. Tentou sair. Até perceber que não adiantava. Até perceber que não era mais parte deste lado. Mas mesmo assim, ele tentou. E hoje, sempre que passo pelo túmulo dele, sinto que há algo ali que observa. Não com olhos vivos, não com consciência, mas com ausência. A pior forma de presença que existe. Meu nome é Dalila Ferreira, tenho 39 anos e trabalho como coveira em Itabuna, na Bahia, desde os 27. Eu já vi o suficiente para entender que o cemitério tem regras, regras que não estão escritas em nenhum lugar, mas que todos que trabalham ali aprendem com o tempo. A regra mais importante é esta: quem foi enterrado não caminha mais. Pelo menos não deveria. Mas naquela noite, alguém que eu tinha ajudado a sepultar caminhou diante dos meus olhos. E não estava caminhando em direção ao túmulo dele. Estava indo para outro lugar. Um lugar onde nenhum vivo pisa. O cemitério de Itabuna é grande, antigo, construído em camadas. Tem setores novos, com túmulos brancos e bem cuidados, e áreas antigas onde a pintura já descascou. O mato cresce pelas laterais e o cheiro de terra úmida nunca desaparece. À noite, a umidade sobe do solo como vapor quente. É comum ouvir o barulho distante de motos, carros, música, mas tudo isso fica lá fora. Aqui dentro, a madrugada tem um silêncio próprio. E foi nesse silêncio que eu vi algo se mexendo onde não deveria haver ninguém. Aquele dia tinha sido pesado.
havia sido enterrado um homem chamado Seu Adriano, de 62 anos, muito conhecido no bairro. Morreu de infarto fulminante. Eu ajudei a baixar o caixão. Lembro bem do peso dele, da expressão pacífica, da família chorando. O enterro foi às 4 da tarde. À noite, voltei para fechar o setor depois da visitação tardia de familiares de outro falecido. Como sempre, fiquei responsável por trancar os portões e verificar se não havia ninguém escondido entre os túmulos. A lua estava clara, iluminando boa parte das alamedas. Eu caminhei pelo corredor central com a lanterna desligada, aproveitando a luz natural, até que vi algo se mover perto da parte antiga do cemitério. Uma pessoa, andando devagar. A princípio pensei que fosse algum visitante que ficou preso após o horário. Isso já tinha acontecido antes. Normal. Chamei. Ei, o cemitério fechou. Precisa sair. A pessoa não respondeu. Continuou caminhando. Aproximei um pouco mais. E então reconheci o passo, o corpo, a roupa, a altura, o jeito de andar com a perna esquerda um pouco mais lenta por causa de uma cirurgia antiga. Era Seu Adriano, o homem que eu tinha enterrado horas antes. Eu parei no ato. Meu corpo travou. Eu vi a roupa dele. A camisa clara, a calça escura, o andar exato que tinha visto muitas vezes quando ele visitava o túmulo da esposa. Mas não fazia sentido. Eu mesma tinha ajudado a enterrar. E não havia como um corpo sair de um caixão lacrado, cavado, fechado. Mas ele estava lá, caminhando. O mais estranho, porém, não era ele estar de pé. Era a direção para onde ele estava indo. Porque o túmulo dele ficava à esquerda, descendo uma pequena rampa. Mas ele caminhava para a direita, para a ala mais antiga, para a parte onde há túmulos sem identificação e covas de pessoas enterradas há décadas, algumas antes mesmo de eu nascer. Eu pensei em gritar de novo, em correr, em fazer qualquer coisa. Mas fiquei ali, imóvel. Um velho hábito de coveira. Ficar quieta quando não sabe o que está vendo. Em vez de gritar, apenas observei. Ele não virava a cabeça, não olhava para os lados, não mexia os braços. Parecia seguir uma linha invisível no chão. E então percebi outra coisa. Os pés dele não levantavam poeira. E naquela parte do cemitério, poeira sempre levanta. Aquilo me deu um medo que não sei explicar. A luz da lua bateu no rosto dele, e eu vi que não era um rosto vivo. A pele estava sem viço, sem cor. Os olhos não piscavam, mas não estavam fechados. Pareciam atentos, como se vissem algo que eu não via. Algo à frente dele, algo que o chamava. Decidi seguir de longe, não por coragem, mas por uma sensação impossível de ignorar. Eu precisava saber para onde ele estava indo. Caminhei em silêncio, mantendo uma distância segura. A cada passo dele, eu sentia o ar mudar, ficar mais frio, mais pesado, como se o ambiente ao redor dele estivesse puxando calor. Chegamos à ala antiga. Ali, os túmulos eram muito velhos, alguns com mais de 100 anos. E foi então que percebi, ele não desviava de nada. Não importava se havia raiz, pedra, desnível. Ele passava por cima como se fosse chão liso. E então, após mais alguns metros, ele parou, no meio de 3 túmulos muito antigos, todos sem nome, e ficou ali, imóvel, como se estivesse esperando algo. Levantei a lanterna. A luz iluminou o rosto dele, e aí eu vi. Os olhos dele não estavam olhando para mim, nem para frente. Eles estavam olhando para cima, como se alguém estivesse ali, ou algo. Eu segurei a respiração. Nesse momento, a temperatura caiu bruscamente. E então eu ouvi. Não era voz humana. Era um murmúrio. Um som baixo, contínuo, vindo de trás dos túmulos. Ele respondeu ao murmúrio, não falando, mas inclinando lentamente a cabeça na direção de onde o som vinha. Eu senti meu corpo inteiro estremecer. E então, ele começou a andar novamente. Mas agora, ao invés de caminhar sobre o chão, ele simplesmente entrou na parte mais antiga do cemitério. Um setor onde nenhum funcionário entra sozinho. Um setor onde ninguém é enterrado há mais de 40 anos. Um setor onde dizem que as covas nunca esvaziam completamente.
Eu não consegui segui-lo. Meu corpo se recusou. Fiquei parada, presa no piso frio, e vi seu Adriano desaparecer entre os túmulos, indo para um lugar onde o vivo não pisa. Quando consegui me mover, avancei 2 passos. A lanterna piscou e apagou. Tentei ligar. Nada. O ar ficou extremamente denso, pesado, e então ouvi passos atrás de mim. Lentos, medidos, exatos. Gelei. Virei o rosto devagar, esperando ver alguém. Mas não havia ninguém. Só o corredor vazio, iluminado pela lua. Voltei os olhos para onde seu Adriano tinha entrado e vi algo. Não ele, mas uma sombra maior do que um homem. Muito maior, projetada no chão, sem corpo visível para produzi-la. Uma sombra impossível, com ombros largos e cabeça alongada. Ela se movia na mesma direção em que ele tinha ido. Eu recuei lentamente, e então ouvi um som vindo da parte antiga. Um barulho seco, como tampas de túmulos tremendo. Eu corri. Corri sem olhar para trás. Corri até a porta principal. E ali, na calçada, o vigia estava chegando. Dalila, o que houve? Você tá branca? Eu só apontei para trás. Ele acendeu a lanterna. Não havia nada, nem sinal de movimento. E o corredor antigo estava completamente silencioso. Na manhã seguinte, eu e o administrador fomos verificar a ala antiga. Encontramos os 3 túmulos onde seu Adriano parou. O solo ao redor deles estava revolvido, como se alguém tivesse pisado ali à noite. E no túmulo dele havia uma marca fina de poeira amarela, como se algo tivesse sido arrastado para fora. Não o corpo, mas algo que esteve com o corpo. Algo que não era físico. O administrador não me deixou continuar olhando. Disse: "Isso acontece quando a alma é chamada." Eu nunca tinha ouvido ele falar desse jeito. Ele era cético, duro, racional. Mas naquele dia, algo nele mudou. Eu perguntei: "Chamado por quem?" Ele respondeu: "Não por gente viva." E virou as costas. Eu nunca contei essa história para ninguém de fora do cemitério, mas sempre penso nela quando passo pelo setor antigo. Penso no andar firme de seu Adriano, na direção que tomou, nos olhos olhando para cima, no murmúrio que respondeu, na sombra que o seguia. E entendi uma coisa: alguns mortos não vão para onde esperamos, eles vão para onde pertencem. E às vezes, essa direção é para dentro do cemitério, não para fora. Meu nome é José Roberto. Tenho 52 anos e trabalho como coveiro desde os 22. 3 décadas abrindo covas, fechando sepulturas e convivendo com silêncio, dor e tempo. Mas em todos esses anos, só teve uma coisa que realmente me quebrou. Não foi corpo difícil. Não foi acidente no trabalho. Não foi família em desespero. Foi o dia em que alguém morto me chamou pelo nome. E não chamou uma vez. Chamou a noite inteira. O cemitério São Miguel, em Belém, é um dos mais antigos da cidade. Tem túmulos que datam de mais de 100 anos. Túmulos altos de pedra, algumas esculturas antigas, outras quebradas. O cheiro é sempre o mesmo: terra molhada, barro, folhas caídas, ferrugem. À noite o calor diminui, mas a umidade aumenta. O ar parece ficar mais espesso. Os sons da cidade se misturam com cantos distantes de pássaros noturnos. Mas dentro do cemitério, o silêncio parece ter paredes. E naquela noite, algo atravessou esse silêncio. Algo que não devia existir. O dia começou comum. Enterramos 3 pessoas. Nada fora do normal. O último sepultamento foi de um homem chamado Walter Menezes, 41 anos. Morreu por complicações cardíacas. A família era pequena. O enterro foi rápido. No final do dia, fiquei encarregado de fechar o cemitério. O vigia do turno noturno ia se atrasar. Então eu ficaria sozinho por cerca de 1 hora. Sem problema. Já fiquei sozinho ali centenas de vezes. Peguei minhas ferramentas, conferi os portões e comecei a caminhar pelo corredor principal. A luz dos postes não alcançava todas as áreas. Alguns túmulos ficavam completamente às escuras, mas eu conhecia o caminho de cor. Até que ouvi a primeira coisa estranha. José, meu nome, baixo, mas claro, vindo do setor antigo.
Parei imediatamente. Meu corpo gelou. Eu chamei, naturalmente. Tem alguém aí? Mesmo sabendo que não tinha. Silêncio. Continuei andando. Segundos depois, ouvi de novo. José. Agora um pouco mais perto. O tipo de voz que parece sair de dentro de uma parede. Um timbre que não se encaixava em voz de homem, nem de mulher. Uma voz parada, sem ar, sem impulso. Meu coração acelerou. E não era medo simples. Era reconhecimento. Porque aquela voz não era desconhecida. Eu já tinha ouvido ela antes, mas não hoje, nem ontem, décadas atrás. Eu sabia exatamente onde já tinha ouvido aquela voz. No registro de áudio de um caso antigo, de 1994, quando comecei a trabalhar. Era a voz de um homem enterrado naquela época, chamado Genival Torres. Um homem que, segundo relatos, chamava o nome das pessoas durante crises de delírio, pedindo ajuda. Eu ouvi esse áudio numa ficha de arquivo. Nunca esqueci. E agora, 29 anos depois, aquela mesma voz estava chamando por mim, do setor onde ele estava enterrado. Eu senti uma onda de calor subir pelas costas. Fui andando devagar, com a lanterna tremendo na mão. Cheguei ao setor antigo. As placas estavam gastas, algumas ilegíveis, mas eu sabia de cabeça onde Genival estava sepultado. E foi exatamente quando cheguei a 6 metros do túmulo dele que ouvi: José, vem cá. Eu travei. Era a mesma voz, o mesmo timbre, o mesmo ritmo, arrastado. E o pior, a voz vinha de trás da lápide, como se alguém estivesse sentado ali, ou de pé, escondido atrás do túmulo. Meu estômago virou. A lanterna iluminou o chão, e pela primeira vez vi algo que nunca tinha visto ali. Marcas de passos, passos recentes, pisadas na terra seca, indo e vindo, em volta do túmulo dele, como se alguém tivesse caminhado em círculos ali durante a noite. E havia uma marca mais profunda, como se alguém tivesse parado por longos minutos olhando para o túmulo. Meu corpo inteiro ficou gelado, e antes que eu pudesse reagir, a voz veio novamente. Agora atrás de mim. José, eu tô aqui. Eu virei bruscamente. Nada. Somente túmulos empilhados na penumbra. A lanterna escorregou da minha mão. Peguei de volta. E aí percebi outra coisa. A voz não estava se movendo. O que se movia era o lugar de onde ela vinha. Como se deslocasse sem passos, sem corpo, sem som. Comecei a recuar devagar. Não porque achei que ia fugir, mas porque o corpo faz isso quando entende que há perigo invisível. A voz veio mais uma vez. José, volta. Aquilo não era um pedido. Era um comando, frio, direto, sem emoção humana. E então algo me fez parar. Um detalhe que até hoje não consigo explicar. Eu senti uma mão pousar no meu ombro direito, fria, muito leve, como se estivesse apenas me tocando para chamar minha atenção. Mas não havia ninguém ali. A pressão sumiu, e eu comecei a tremer. O ar ficou mais denso, como se o clima inteiro tivesse mudado em questão de segundos. A respiração ficou difícil. E então ouvi algo que me destruiu. A voz dizendo algo que só minha mãe dizia quando eu era criança. José, olha para mim. Não tinha como. Genival, morto em 1984, não conhecia minha mãe. Não sabia da frase, não sabia da entonação. Mas a frase veio exatamente igual. Igual. Do jeito que ela falava quando eu estava com febre. Aquilo não era ele. Não podia ser. Era algo usando a voz dele. Alguma coisa que sabia mais do que deveria. Eu me virei devagar. E finalmente vi. Não era um corpo. Não era um rosto. Era a sombra de um homem projetada no chão, mas sem ter ninguém em pé para produzi-la. A sombra estava de frente para mim. E lentamente elevou o braço. Como se me chamasse. Como se quisesse que eu chegasse perto do túmulo. E foi aí que a voz se distorceu e falou: Não. Terminei. Aquilo foi demais. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida.
Cheguei à guarita do vigia, trancando a porta automaticamente. Ele chegou alguns minutos depois, assustado, perguntando o que tinha acontecido. Contei tudo. Ele não duvidou, porque ali, naquele cemitério, todos tinham uma história parecida. Mas o que ele fez a seguir me marcou profundamente. Ele pegou um registro velho, uma ficha, com uma anotação antiga escrita à mão. Genival Torres. Tendência a chamar pelo nome as pessoas que via. Durante noites de delírio, dizia que via alguém no setor antigo, enterrado em 1984. A parte final da ficha estava dobrada e escondida. Ele abriu. Eu li e senti a espinha travar. Antes de morrer, Genival repetiu várias vezes o nome de um rapaz que ainda não trabalhava aqui, José Roberto. Eu não era coveiro naquela época. Eu era apenas um menino de 9 anos. Ninguém ali me conhecia. Mas ele sabia meu nome, antes de morrer, 30 anos antes de eu trabalhar ali. Aquilo não é possível, mas estava no papel, na caligrafia antiga, com data, com assinatura. O administrador decidiu cercar o setor antigo e proibir entrada após as 6 da tarde. Mas todos os funcionários sabem a verdade. A cerca não impede nada que não é vivo. E por 3 noites depois daquele episódio, eu ouvi do meu quarto muito longe dali. José, baixo, arrastado, quase inaudível. Da terceira vez, minha esposa acordou e perguntou: "Você ouviu isso?" Eu neguei, mas ela tinha ouvido. E ela não sabia da história. Depois disso, passei a evitar plantões noturnos. Mas às vezes, no silêncio do cemitério, ainda sinto algo se aproximar. Se aproximar demais. E sempre que o vento passa pelos túmulos mais antigos, eu juro que ouço aquela voz, chamando meu nome. Do mesmo jeito, do mesmo lugar. Hoje, quando falam que morto não volta, eu fico calado, porque alguns não voltam. Mas alguns nunca foram embora. E quando chamam seu nome, não importa quantas décadas passem, eles sabem exatamente onde te encontrar. Meu nome é Renato Vasconcelos, tenho 31 anos e trabalho como coveiro há 6. Eu sempre fui tranquilo com espaços apertados. Nunca tive medo de túmulos, gavetas, caixões abertos. Nada. Mas isso mudou no dia em que fiquei preso por engano dentro do ossuário antigo do cemitério e percebi que não estava sozinho, que jamais estaria sozinho lá dentro. O cemitério de Rio Claro é grande, organizado, e o ossuário mais antigo fica nos fundos, onde quase ninguém passa. É um prédio pequeno, de porta de ferro, com paredes brancas descascadas e chão de cimento gasto. Por dentro, o ar é sempre frio, não importa a época do ano. Tem cheiro de poeira antiga, ossos velhos e madeira úmida. As prateleiras são de concreto, todas encaixadas até o teto. São dezenas, talvez centenas, de caixas de ossos, datadas desde a década de 40. Não há janelas, só um exaustor quebrado. Quando a porta se fecha, você fica no escuro completo. Não entra nem um fio de luz. E naquela manhã de quarta-feira, eu entrei ali sozinho, e não devia. O administrador pediu para eu separar algumas caixas antigas, porque viria uma equipe catalogar o espaço. Entrei às 9 horas da manhã, com a porta aberta e a luz da lanterna iluminando tudo. Eu já tinha entrado ali antes. Era apertado, mas nada assustador. Deixei a porta encostada. O vigia estava por perto, então não me preocupei. Comecei a mover as caixas. A maioria era leve, só ossos secos e pó. Até que uma delas pesou mais do que deveria. Era maior também, de 1971. Na etiqueta apagada havia só o nome, Maria das Dores, sem data de nascimento. Quando puxei a caixa para fora, algo soou dentro dela, como algo se mexendo, como se tivesse espaço demais lá dentro. Olhei para a caixa, virei devagar. Achei que fosse os ossos soltos, mas antes que eu pudesse verificar, ouvi o vigia chamando alguém lá fora. A porta bateu, e bateu com força suficiente para fechar completamente. O barulho do ferrolho descendo ecoou do lado de fora. Eu sabia o que aquilo significava. O ossuário, quando trancado pelo lado de fora, não abre por dentro. E o vigia,
provavelmente sem saber que eu estava dentro, tinha fechado o lugar. Respirei fundo. Não era o fim do mundo. Eu tinha rádio. Ou achava que tinha. Quando tentei usar, só ouvi ruído. Nenhum sinal. Então resolvi bater na porta. Mas antes do primeiro golpe, ouvi algo se mexendo atrás de mim. Era leve, como plástico sendo arrastado. Mas ali não tinha plástico. Achei que fosse alguma caixa solta. Virei a lanterna para o fundo. Nada. Mas quando virei a lanterna de volta para a porta, a caixa da mulher de 1971 estava mais para a frente do que antes. Eu tinha certeza absoluta de onde ela estava, e não ficava naquele lugar. Era impossível ter deslizado sozinha. O chão não era liso. Respirei fundo, tentando racionalizar. Talvez ao puxar outra caixa eu tivesse encostado nessa sem perceber. Me abaixei para colocar no lugar. E nesse momento, ouvi algo cair na prateleira mais alta, como se uma caixa tivesse vibrado, ou como se algo dentro tivesse mudado de posição. Levantei devagar, iluminei a prateleira de cima e vi uma coisa que me fez suar frio. Uma das caixas estava inclinada para fora, como se estivesse sendo empurrada, de dentro para fora. Eu comecei a recuar. O ar ficou mais frio. A lanterna perdeu força, sem motivo. Foi então que ouvi o som mais claro desde que entrei. Um raspado lento vindo da prateleira do meio, como se algo duro estivesse sendo puxado contra o concreto. Olhei e vi a tampa de uma das caixas tremendo. Não como se estivesse caindo, mas como se alguém estivesse empurrando de dentro. Um deslocamento suave, até a tampa levantar 1 centímetro. Eu travei. Meu corpo inteiro parou. Não consegui piscar. O espaço apertado piorou. A sensação era de que o ar não estava mais circulando ali. A respiração ficou pesada. E então, uma falange, um pedaço de dedo, caiu da caixa. Mas não caiu aleatoriamente. Caiu para frente, direto na direção dos meus pés, como se tivesse sido empurrado. Eu dei 2 passos para trás. A lanterna falhou de novo. A luz ficou fraca, quente, quase apagando. E aí começou o pior. Sussurros, sons baixos, quase respirados, mas não um sussurro só, vários, em camadas, como se várias vozes estivessem tentando falar ao mesmo tempo, muito baixinho, mas sem formar palavras. Um coro abafado. Eu comecei a tremer. A temperatura caiu tanto que senti meu peito apertar. As caixas vibraram levemente. Não todas, só algumas. Como se determinadas pessoas estivessem respondendo à minha presença. Levantei a lanterna e vi a caixa de Maria das Dores novamente, agora mais aberta. A tampa estava deslocada e havia um espaço escuro entre a caixa e a tampa. Escuro demais, como se ali houvesse algo além de ossos, algo que fazia sombra mesmo sem luz. Eu dei mais um passo para trás. Minha mão encostou numa caixa atrás de mim, só que a caixa estava quente. Ossos não esquentam, concreto não esquenta, nada ali esquentava. Mas aquela caixa estava quente como pele. Isso foi a gota final. O ossuário inteiro pareceu se contrair. As vozes aumentaram em volume, ainda baixas, mas agora mais próximas. E então, algo tocou meu tornozelo. Frio, liso, como a ponta de um osso. Olhei para baixo. Não tinha nada, mas a sensação tinha sido real. Eu avancei até a porta, batendo com toda a força. "Oh, tem alguém aí? Abre!" Gritei. Nada. Nenhuma resposta. Atrás de mim algo caiu. Um baque seco. Virei. Uma caixa inteira tinha sido empurrada da prateleira superior. Mas não caiu aleatoriamente. Ela caiu perfeitamente alinhada aos meus pés. Como um aviso. Como se dissesse: "Você não vai sair." O coração batia tão forte que eu senti dor no peito. E então, os sussurros ficaram claros. Muito claros. Não eram palavras. Eram respirações. Várias. Ao meu redor. Em cima. Atrás. Perto da nuca. Perto do ombro. Respirações geladas. Depois, silêncio total. E foi nesse silêncio absoluto que ouvi a única palavra clara daquela manhã. Fica.
curta, firme, feminina. E vindo da caixa de 1971, minha visão escureceu nas bordas. Era como se o ossuário estivesse me puxando. Não fisicamente, mas psicologicamente. Como se alguma coisa ali soubesse que eu estava vulnerável. E gostasse disso. Bati na porta de novo, até machucar a mão. E finalmente, ouvi a trava se mexer. A porta abriu devagar. Era o vigia. Ele me olhou assustado. Renato, você estava aí dentro? Eu saí tão rápido que quase caí no chão. Do lado de fora, o ar parecia outro, mais leve, mais vivo. Quando olhei para trás, a porta do ossuário começou a fechar sozinha. Devagar, sem vento nenhum. Fechou por completo. E a trava bateu. Sozinha. Fiz o vigia abrir a porta de novo. Precisava ver. Precisava confirmar que tinha enlouquecido, que nada daquilo era real. Entramos juntos. As caixas estavam no lugar. Nenhuma caída, nenhuma tampa aberta, nem mesmo a de 1971. Era como se tudo tivesse voltado ao normal, exceto por um detalhe. No chão, perto da porta, havia uma falange, o mesmo fragmento de dedo que tinha caído minutos antes. Só que estava fresca, não seca, como se tivesse pertencido a alguém morto há pouco tempo. Mas todas as caixas ali tinham décadas. O vigia não viu nada de estranho. Eu vi, e nunca mais esqueci. Hoje, ninguém entra no ossuário sozinho. Viram norma interna. Mas mesmo assim, às vezes, quando passo pela porta, sinto o mesmo frio, o mesmo ar parado, a mesma ausência de vida. E às vezes, quando estou sozinho na ala antiga, ouço aquela palavra de novo. Fica, curta, direta e sempre feminina. A voz da mulher de 1971, que morreu sem família, sem registro, sem missa, sem história. Uma mulher que ficou ali, esquecida, e que não aceita estar sozinha, nem morta, e muito menos trancada. Meu nome é Marilene Duarte. Tenho 48 anos e sou coveira há 17. Nesse tempo todo, aprendi que nada dentro de um cemitério acontece à toa. Tudo tem significado. Tudo tem tempo. Tudo tem lugar. Mas o dia que mais me marcou foi aquele em que vi um homem sentado no próprio túmulo, horas antes do corpo dele chegar. O cemitério do Caju é um dos maiores do Rio. É quase uma cidade dentro da cidade, com avenidas internas, túmulos antigos, mausoléus gigantescos e uma área pobre com covas simples. Durante o dia, o sol reflete no mármore e tudo parece comum. Mas perto de 17 horas, quando a luz começa a descer e as sombras se alongam, a atmosfera muda completamente. Os túmulos ficam distorcidos na penumbra. As cruzes projetam sombras que parecem braços tentando agarrar o chão. O vento passa entre os mausoléus como se estivesse procurando saída. E foi nesse horário, entre luz e escuridão, que vi ele. Aquela tarde parecia normal. Tínhamos um enterro marcado para as 18 horas. Um homem chamado Almir Rodrigues, 56 anos, que tinha morrido subitamente no trabalho. O sepultamento dele seria numa cova simples na ala popular. Eu preparei o espaço, limpei o entorno, deixei o carrinho encostado e estava só aguardando o caixão chegar. Como faltavam uns 20 minutos, decidi dar uma caminhada pelo setor para verificar se nenhum visitante estava perdido. Foi então que vi alguém sentado na beirada de um túmulo. De longe, não parecia nada demais. Visitantes fazem isso o tempo todo. Mas ao me aproximar, percebi o detalhe que destruiu minha paz. O túmulo era exatamente o túmulo que eu tinha preparado para o enterro das 18 horas. A cova aberta, limpa, com lona ao lado, e o homem sentado ali era o próprio Almir Rodrigues. O mesmo rosto da foto do atestado de óbito que eu tinha visto 2 horas antes. Mesmo corte de cabelo, mesma camisa social azul clara, mesma barba por fazer. Eu parei a poucos metros. Ele não olhava para mim. Estava olhando fixamente para dentro da cova, como se estivesse contemplando algo lá dentro. Algo que eu não via. Senti meu peito apertar. Chamei. Senhor, o cemitério já está fechando esse lado.
O senhor está procurando alguém? Ele não respondeu. Nem levantou a cabeça, nem piscou, nem se mexeu. Era como se estivesse congelado na posição, mas respirava. Eu vi o peito subir e descer, lento, como alguém cansado. Eu não entendia como ele poderia estar ali, se o corpo dele estava vindo no cortejo dentro de minutos. Decidi chegar mais perto. O senhor está bem? Nada. Apenas a respiração, mais lenta agora. E aí reparei numa coisa terrível. A sombra dele não estava alinhada com o sol. Não tinha o mesmo ângulo das outras sombras. Era como se ele estivesse iluminado por uma luz que não existia ali. E pior, a sombra não acompanhava o movimento da minha lanterna. Ela ficava parada, como uma marca no chão, como um desenho. Aquilo me deu uma sensação profunda de que o que eu estava vendo não era exatamente um corpo, mas algo usando forma. Cheguei ainda mais perto, e foi então que ouvi um som fraco, muito fraco, não vindo da boca dele, mas vindo da cova abaixo, como se alguém respirasse lá dentro. Uma respiração, igual a que ele fazia sentado ali. Eu senti minhas pernas tremerem. Olhei para dentro da cova. Nada além da terra escura e profunda, mas a respiração continuava, como se a terra estivesse viva, como se houvesse um segundo Almir lá embaixo, ou como se ele estivesse nas duas posições ao mesmo tempo. Tentei recuar, mas o ar ficou pesado, denso, como se tivesse enchido de fumaça invisível. A sensação era de que o espaço ao redor tinha se fechado. E então o homem finalmente se moveu. Não virou a cabeça, não levantou, apenas balançou a mão direita e bateu 2 vezes na borda do túmulo. Um gesto claro, um gesto de convite, como se estivesse indicando o lugar para mim, ou chamando alguém específico. Meu coração quase parou. Aquele gesto não parecia humano, parecia automático, como se estivesse repetindo algo que já fez muitas vezes. Minha voz saiu trêmula. O senhor precisa sair daí. Por favor. Ele finalmente levantou a cabeça. Mas quando olhou para mim, percebi que seus olhos não estavam focando no meu rosto. Eles estavam focando através de mim, como se vissem algo atrás de mim. Devagar, virei o rosto. Não tinha nada. Quando olhei de volta para ele, ele não estava mais sentado. Estava de pé, na beira da cova. Mas eu não o vi levantar. Um segundo ele estava sentado, no outro de pé, como se a posição tivesse mudado sem transição, como se o tempo tivesse pulado. Ele me encarava agora. E pela primeira vez falou. Não devia ter aberto hoje. A voz era normal, calma, mas completamente deslocada, como se ele não estivesse falando comigo, mas repetindo algo que já tinha dito antes. Tentei dar um passo atrás. Ele deu um passo para frente, na minha direção. E aí percebi outra coisa impossível. Os pés dele não tocavam a sombra. Ele pisava, fora da sombra, como se o corpo fosse uma coisa e a sombra outra. Eu consegui correr, mas meus passos pareciam lentos demais. Como se o chão tivesse ficado denso, como se o ar estivesse me segurando. Olhei para trás uma única vez. Erro meu, porque ele não estava mais na beira da cova. Estava atrás de mim, a poucos metros, caminhando devagar, sem pressa, como se soubesse exatamente a hora em que me alcançaria. A luz do fim da tarde ficou mais fraca, rapidamente, como se tivesse apagado o céu. Tudo parecia errado. O ângulo das árvores, as sombras no chão, até o barulho distante da cidade parecia longe demais. Corri para a parte central do cemitério e, de repente, parei. Não porque quis. Meu corpo simplesmente parou e senti a presença atrás de mim, tão perto que o ar parecia vibrar. Fechei os olhos e ouvi. Não devia ter aberto hoje. A mesma frase, agora sussurrada no meu ouvido, mas a voz vinha de baixo, como se ele estivesse falando de dentro da terra. Eu perdi o equilíbrio e caí de joelhos. Quando levantei os olhos, ele não estava mais ali. Sumiu.
como se nunca tivesse existido. Mas então, ouvi o toque do carro funerário chegando no portão. O enterro ia começar, e eu sabia o que veria. O corpo de Almir foi trazido dentro do caixão, fechado. A família chorava. Eu fiquei paralisada. Quando abriram a tampa para a última despedida, lá estava ele, o mesmo rosto, a mesma camisa azul, mas com um detalhe que me fez perder o ar. A mão direita dele estava suja de terra, terra recente, fresca, como se ele tivesse cavado algo antes de morrer, ou depois. Durante o sepultamento fiquei longe. Quando a cova foi fechada, a respiração dentro da terra parou, mas a sensação da presença ficou. E até hoje, quando passo pela ala popular ao entardecer, evito olhar para o túmulo dele, porque às vezes, com a visão periférica, parece que tem alguém sentado lá, esperando. De novo, a morte tem hora, tem lugar e tem caminho, mas algumas pessoas chegam antes, como se soubessem para onde vão, como se reconhecessem o destino antes do corpo. E quando isso acontece, o coveiro não enterra só o morto, enterra também a certeza de que o tempo é uma linha reta. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.